Pronto, gravando. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cristiano Zinato. Eu trabalho na Comar, que é a Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Nós estamos aqui hoje para fazer a reunião de alocação de água do Sistema Hídrico Ingazeiras. Eu aviso a vocês que a reunião está sendo gravada. Se alguém quiser fazer manifestação, participar, né, com fala, né, durante a nossa fala, basta clicar em cima da mãozinha que aparece na tela do computador do celular, ou então mandar alguma mensagem por chat, ou mesmo manifestar por voz mesmo aí. Ative o microfone na hora, né, e manifesta, tá? Durante a apresentação, eu vou colocar o microfone de todo mundo no silencioso, para que evite de captar ruído, né, do ambiente enquanto a gente está correndo, tá certo? A reunião está sendo por videochamada, né? Tanto esse ano como no ano passado, em função de ter da questão da Covid, né? Da pandemia de Covid, que está dificultando as reuniões presenciais e os nossos deslocamentos também, tá? E aí, com isso, as reuniões têm sido divididas em duas etapas. O primeiro dia hoje, dia 29, né, agora às 14h30, e na sexta-feira a gente vai fazer a sequência da reunião. Dividimos a pauta aí em 2 dias, né, para que, eventualmente, alguma providência, alguma análise do que a gente discutiu hoje possa ser avaliado por vocês, para na sexta-feira a gente finalizar a reunião e definindo o nosso termo de alocação de água. Tá ok? Então, para começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse o nome e a instituição ou o setor que representa, para a gente dar sequência na nossa reunião. O primeiro nome que aparece aqui para mim é o Daniel Marçal. Boa tarde a todos. O Daniel, da SEMAR, sou coordenador de outorga do uso da água na Diretoria de Recursos Hídricos. A gente está apoiando a ANA nessas ações de alocação de águas. Obrigado, Daniel. Eliana. Olá, boa tarde. Meu nome é Eliana, eu sou do setor de meio ambiente da GESPISA. Obrigado, Eliana. Elias. Elias, está ouvindo a gente? Deve estar com alguma dificuldade lá. Oswaldo. Estou ouvindo. Então, se apresente, Oswaldo, por favor. Então, meu nome é Oswaldo, atualmente sou vereador no município de Paulistana e também presidente da Câmara atual, a Câmara Municipal de Paulistana. Tá, joia. Obrigado, Oswaldo. Sérgio. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, trabalho na GESPISA, aqui na cidade de Picos. Obrigado, Sérgio. Sônia. Eu sou Sônia, da Gerência de Hidrometeorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Obrigado, Sônia. Elias, está conseguindo falar agora, Elias? Bom, vai ser mesmo. Vai ser Elias, nós não estamos te ouvindo, não. Bom, Elias é vereador também lá em Paulistana. Depois, mais na frente, se tiver condição de falar, a gente dá a palavra para ele, tá ok? Boa tarde, está ouvindo agora? Sim, agora sim. Boa tarde, Elias Paulistana, representante da Câmara Municipal de Paulistana do Piauí. Tá, joia. Elias e Oswaldo, eu tentei falar, mandei o link para várias pessoas da prefeitura, né? O Gustavo parece que não trabalha mais na prefeitura, ele me avisou aqui. Vocês têm possibilidade de fazer contato enquanto a gente está na reunião aqui com alguém da prefeitura que possa participar para dar alguma informação a respeito, especialmente da questão da obra de esgoto, daquela situação toda lá?
Tem sim. Eu vou entrar em contato agora, viu? Eu vou entrar em contato com os três aqui, eu mando uma mensagem aqui no Zap. Tá, joia. Beleza. Fala para entrar, encaminha o link, pede para entrar com urgência aí, que eu vou começar agora logo a apresentação, tá bom? Eu agradeço aí. Ok. Então, pessoal, eu vou colocar a apresentação na tela para a gente andar com a nossa reunião, porque a lista de atividade do dia é grande, nossa, né? De todos nós. Então, pessoal, conforme eu falei, né? Nós estamos aí hoje, né, para fazer a nossa reunião anual de alocação de água, que vai abranger o período... Só um instantinho que tem uma ligação aqui. Eu estou numa videoconferência agora, Alessi, mas eu te falo mais tarde, tá bom? Falou, nada, até mais. Então, hoje e na sexta-feira, né, a gente vai discutir, então, a alocação de água para o período de julho de 2021 até junho de 2022, ok? O sistema hídrico de Ingazeira, ele é formado pelo reservatório de Ingazeira, né? Não tem previsão de liberação a jusante, né? Embora recentemente a parte hidromecânica, né, de descarga de jusante tenha sido recuperada, né? Mas não tem essa previsão, tá? E o açude tem vertido aí com bastante frequência nos últimos anos e por um tempo longo, mas a gente não definiu nenhum uso a jusante contando com a água do reservatório, pelo menos até então. Uma coisa importante que a gente deve voltar a discutir e para ver se emplaca esse ano é o marco regulatório do sistema hídrico em Gazeiras, né? Nós já chegamos a apresentar para vocês esse quadro em outras ocasiões, né? Nós temos lá a questão dos estados hidrológicos definidos, e essa definição é prevista nos marcos regulatórios dos sistemas que a gente faz alocação de água, né? O estado hidrológico verde é aquele estado hidrológico em que todos os usos associados ao reservatório podem ser usados plenamente, né? No caso aí do açude em Gazeira, quando a cota estiver acima de 343,23, acho que vou atualizar isso aí, que é 344, né? Que é a cota da soleira do vertedouro. Ele está... não, acima de 343, está certo. Até a cota de sangria, né? Ele está no estado hidrológico verde, tá certo? Com volume aí acima de 12,5 hectômetros cúbicos, tá? Aí usos previstos nesse reservatório são 40 litros por segundo para abastecimento público, embora aí a soma de Acauã e Paulistana esteja na casa dos 30, né? Até os 30 litros por segundo. Mas tem isso aí a partir da outorga, ou previsão de aumento de uso, né, nas cidades. E demais usos do entorno, que é alguma irrigação, alguma piscicultura em tanque escavado, né? Alguma criação animal que não tem nada assim de grande porte, né? E alguma coisa de paisagismo também, já que tem várias chácaras, né, e propriedades na beira do reservatório, mas com fim de lazer, tá? No outro extremo, nós temos o estado hidrológico vermelho, que é quando o reservatório está com volume abaixo de 8 milhões de metros cúbicos, abaixo de 8 hectômetros cúbicos, né? Que é a partir da cota 842,1, tá? E aí, nesse caso, o abastecimento público tem uma redução de 25%, chegando aos 30%, que na prática é o que é hoje, é o que tem sido praticado, né, nos últimos tempos aí, né? E os demais usos ficam suspensos, né, porque eles não têm prioridade em relação ao abastecimento público, tá? Aí a prioridade passa a ser, essa garantida em lei, né? E aí, nessa situação do reservatório, nessas cotas mais baixas, para garantir o abastecimento público por um período maior aí, sem tantos riscos, né? E numa condição intermediária entre o verde e o amarelo, entre o verde e o vermelho, nós temos o estado hidrológico amarelo, né? Que é quando o reservatório tem entre 8 e 12,5 milhões de metros cúbicos, né? Entre as cotas aí 342,1 e 343,23, né? Em que, dependendo, se ele estiver mais próximo do vermelho, a gente tem que, às vezes, discutir um uso mais restrito, tá certo?
mais próximo daquilo que a gente acabou de falar do estado hidrológico vermelho, ou se ele estiver mais próximo do verde, a gente não imporia restrição ou algum cenário intermediário, né? A gente faz alocação de água, então, quando o reservatório está nesse estado hidrológico vermelho, né? Nem tudo e nem tão pouco. Então, é alguma coisa intermediária que a gente discute e define aí as cotas e regras de uso para esse período, né? Quando o reservatório está nessa condição. E a vantagem do marco regulatório é que ele passa a orientar as outorgas, né? Define aí os estados hidrológicos, como a gente acabou de falar a respeito deles agora, e traz uma série de outras obrigações e compromissos, orienta as próprias alocações de água, né? E provavelmente, depois que a gente fizer esse termo de alocação de água, esse marco regulatório, a gente não faria mais, a exemplo de outros reservatórios de pequeno porte, que tem poucos usos associados com ele, a gente não faria mais as reuniões de alocação logo depois do período úmido. Só mesmo quando ele tivesse numa condição mais extrema aí, tá certo? Só quando estivesse lá pelo vermelho, né? Para a gente discutir aí, e isso no momento que acontecer. Não precisa ser, por exemplo, no mês de junho ou no mês de maio, né? Pode ser que aconteça em dezembro, se acontecer um período de escassez, né? E aí, nesse momento, a gente pode fazer a reunião, tá certo? Mas isso, a partir do momento que a gente tiver o marco regulatório publicado e aprovado. Nesse caso, diferente lá do que a gente viu de manhã, lá no... Sumiu minha tela aqui, só um instantinho, gente. Acabei compartilhando a tela. Está aqui. Então, conforme eu estava falando, a ideia é que a gente finalize as discussões do marco regulatório durante esse segundo semestre e ainda sai publicado esse ano, tá certo? Para que a gente possa ter uma regulamentação mais duradoura, né? Para definir o uso da água aí no reservatório em Gazeiras, tá? E essa curva guia amarela é uma curva intermediária que está, inclusive, representada nesse gráfico aqui, ó. Essa linha pontilhada é a curva guia do estado hidrológico amarelo, que fica aí numa cota intermediária, na faixa média, né, do reservatório, aí, do estado hidrológico amarelo. Algumas informações relevantes, né, é que na cota 344, que é a cota do Sangradouro, o reservatório tem a capacidade máxima de 16,67 hectômetros, tá? Por outro lado, a cota mínima, né, do volume morto é 337,50, né, com volume de 1 hectômetro acumulado nessa cota. Abaixo disso, não é possível liberar água jusante, embora não tenha previsão, né, e certamente a água de pior qualidade também nesse restinho final de água aí. E aqui, intermediariamente, a gente tem aqui a cota onde começa o estado hidrológico vermelho a 343,23, com um volume de 12,50, então o volume correspondente ao estado hidrológico verde, ele está indo de 12,50 até os 16,67, né? O verde está indo aí do zero, né, até 8 hectômetros, tá certo? E o amarelo intermediário, entre 8 e 12,5, tá? E aí, essas barras verdes, amarela e vermelha, né, representa aí a expectativa de comportamento do reservatório, né? E essa divisão no estado hidrológico para a gente definir, a partir de cada estado hidrológico, as regras de uso específicas. Na reunião de hoje, nós vamos discutir, né, como pauta, a alocação de água. Alguém entrou aí na reunião? Deixa eu só ver, parece que tem um barulhinho aqui. Tá, não. Mais ninguém. A nossa pauta de hoje, nós vamos avaliar e discutir os compromissos e ações que a gente assumiu, né, e discutiu aqui na reunião do ano passado, né, fazer uma avaliação e um balanço delas, discutir cenários e tomada de decisão para o próximo período hídrico, né, para o próximo ciclo, que vai de julho agora até junho do ano que vem, e, na sequência, a gente vai discutir ações para efetivar a alocação de água. E com destaque, o que eu acabei de falar agora a respeito do marco regulatório, tá certo?
só complementando o que eu falei mais cedo, né, logo agora do marco regulatório, a ANA, ela, como agência reguladora, ela tem que seguir agora os procedimentos específicos, né, para resoluções que fora a outorga, né, as resoluções de caráter geral, como as de mais abrangente, né, de público maior, que não são individuais, a ANA tem um processo agora de consultas públicas, como ela já fazia, né, mas só que é uma coisa mais tematizada. A gente encaminha o documento para vocês criticarem, aí depois a gente avalia aquilo, submete uma aprovação dessa consulta pública para a diretoria, depois a gente remete para vocês de volta, né, em um segundo momento, né, apresenta aquelas contribuições que foram eventualmente aproveitadas, né, e justifica a aceitação ou não delas, né. Aí, por fim, depois desse segundo momento, a gente representa a diretoria para ela aprovar o marco regulatório. Aí, a partir da publicação dele, aquelas regras passam a valer. Mas nas nossas alocações, a gente já procura seguir o que está previsto nesse esboço, né, nessa minuta de marco regulatório, que tem aquelas informações básicas ali, né? Eu só falei do mais essencial, né? Mas você tem lá regra, por exemplo, de eficiência para irrigação, você tem previsão de instalação de vazão a partir de certo limite, a gente tem lá um limite em que é considerado uso insignificante, que em vez de outorga, o usuário teria da ANA, né? Aquele que solicitar ou que quiser usar a água do reservatório, teria a certidão de uso insignificante, né? Ou dispensa de outorga, né? Obrigação de informar a unidade de consumidor de energia, uma série de obrigações, né? As concessionárias de abastecimento público teriam que apresentar para a gente plano de emergência e contingência, né? Caso o sistema entre em colapso por um motivo qualquer que seja. Então, tem toda uma série de artigos, né? Lá que tratam de vários aspectos, que é esse que a gente comentou agora, rapidamente, né? Mas aí, num segundo momento, né, logo mais breve possível, ainda nesse começo de segundo semestre, nós vamos encaminhar para vocês aí, convidar para participar desse processo de discussão, né, de participação social do marco regulatório. Bom, então, além disso, né, essa questão dos cenários, a gente já certamente começa a discutir hoje, mas a definição dos cenário para tomar a decisão de que água nós vamos alocar para qual grupo de usuários, né, isso vai ser fechado na sexta-feira, na nossa reunião na parte da tarde. E aí esses limites de água, né, essas regras, mais outros compromissos que a gente assuma, né, nós vamos colocar isso dentro do termo de alocação de água, né, juntamente com a comissão de acompanhamento da alocação, a gente precisa atualizar ela, né, isso vai constar tudo dentro do termo de alocação de água com uma espécie de ata, né, do que a gente discute nesses 2 dias aqui, né, com os compromissos, prazos, limites, responsáveis, né, e as pessoas que estão envolvidas no monitoramento aí dessa alocação de água. Bom, nesse gráfico, todo mundo aí de vocês, dessa lista, eu creio que receba, né, o boletim mensal de alocação de água. Esse é referente ao mês de maio, né, que a gente está fechando junho agora, para a semana que vem, provavelmente, vocês devem começar a receber os boletins. Então, a gente tinha uma previsão de uso, né, segundo essa linha azul pontilhada aqui, tá certo? A gente considera, quando vai fazer alocação de água no semiárido, uma projeção de afluência zero no período de estiagem e no próximo período úmido também, tá? Ou seja, a gente faz um cenário mais pessimista, né? Felizmente, isso não concretiza aí na região, tem tempos, né? E o reservatório acabou que ficou aí bastante tempo na cota quase sangrando ou próximo da cota do vertedor, né? Essa linha preta, então, representa o comportamento do reservatório, né, de julho do ano passado até maio desse ano, tá? Então, o volume acumulado no dia 31 de maio, hoje já está um pouquinho menor, é 16,67, ou seja, estava na capacidade máxima do reservatório, estava sangrando naquela data ainda, ou próximo de estar sangrando, tá certo? Essa outra tela também faz parte do boletim, né? Que é o que tem lá de previsão
definida, que a gente alocou no ano passado, de 30 litros por segundo de uso para abastecimento público, né, das duas cidades, Acauã e Paulistana, tá? E demais uso no entorno do reservatório, 30 litros por segundo também, totalizando 60 litros por segundo. O uso do entorno, a gente não tem uma medição dele, tá certo? Não tem registro, porque são usos dispersos, né, de pequeno porte, né, e os abastecimento público. E, de uma forma geral, são, na própria resolução, né, eles devem informar mensalmente, devem informar, né, a ANA, os volumes captados, né? E, no caso da alocação, a gente pede que esse volume seja informado mensalmente para a gente acompanhar se aquilo planejado está de acordo com o previsto. O executado está sendo de acordo com o previsto, tá? A GESPISA para as duas cidades tem outorga de 40 litros por segundo de média anual, ou seja, captação, como se fosse a captação do volume inteiro naquelas horas de funcionamento, diluído pelas 24 horas do dia, tá? Então, a gente não tem informações da captação do entorno, mas recebe aí, né, as captações da GESPISA, que, no caso, teve um valor médio de 26 litros por segundo, né, do período de julho a maio, e um volume máximo captado, uma vazão máxima média captada de 29, eu escrevi 19, mas é 29 litros por segundo, eu vou corrigir isso aí depois, tá? Essa aí é outra tela também do nosso boletim de acompanhamento mensal da alocação, né? Vocês recebem aí. Em verde são as atividades que têm sido realizadas dentro do prazo previsto, tá certo? Em amarelo, aquelas que ainda não foram concluídas ou estão, ainda o prazo não foi vencido, tá? E as vermelhas é que o prazo estipulado no ano passado já se esgotou e nenhuma comunicação chegou para a gente a respeito do cumprimento ou, de fato, ela não foi cumprida, tá certo? Então, na sequência, aí nós temos a primeira atividade, que é a medição de cotas do reservatório, que é feita aí com apoio da SEMAR no Estado, mas custeado pela ANA, tá certo? Então, as cotas têm chegado regularmente para a gente aí diariamente. A medição dos volumes também tem chegado a contento, né? Enviada pela GESPISA no comecinho de cada mês aí, assim como também os laudos de água bruta e água tratada do reservatório, né? Na parte de instrumentação, tinha sido definido para a SEMAR verificar para a gente qual que era a real cota do vertedouro, né? A gente teve aí entendimento com o Ronan, com o próprio leiturista lá, para tentar monitorar o momento que tivesse no limite ali de parar de sangrar, para verificar essa cota lá. Aí teve uma verificação que ela, na verdade, acabou mantendo, foi dúvida, né? Mas aí, por fim, está prevalecendo a cota de 344 mesmo metros, né? Como a cota do vertedouro, tá? O Ronan está por aí na reunião? Não, acho que não. Tá, não, né? Sônia ou então Daniel, essa verificação lá, ele foi uma vez lá, só que pelo que ele me explicou, tem no sangrador ali, tem uma passagem de carro ali. E aí, eu não sei se aquilo foi concretado, se foi aterrado, o que foi, que ele tinha na cabeça dele que aquela lugar onde passam os carros estava com a cota mais alta que a cota do sangrador, né? E aí, na verificação dele, deu alguns centímetros a mais de fato. Só que quando aconteceu quando começou a sangrar aí nesse período nosso úmido agora, eu e ele, né, conversando diariamente com o Cristiano, que é leiturista lá, a gente acabava ficando com dúvida, né? Então tinha ficado de fazer mais uma checagem, né? Honestamente, eu não sei se justifica isso, porque quando a estrada não tem um perfil, não é um concreto maciço, não é uma estrutura de uma cota única, né? Eu imaginei, pelo que acontecia ali, que ainda que tivesse sido concretado, talvez os vereadores aí possam informar para a gente, né? Eu não lembro, quando eu estive lá, como é que era essa situação,
se aquilo ali é pedra, se é cascalho, se é um concreto que tenha rachado, e a água, ainda que ela não passe por cima, mas ela foge por baixo, né? Então, na prática, nós estamos considerando até então a cota do sangrador nos 344 metros. Oswaldo, o Elias acabou saindo da reunião, né? O Oswaldo sabe me falar para a gente a respeito daquele material ali, onde passa os carros ali no sangradouro? Como é que é aquilo ali? Como é que está aquilo? Então, aquela passagem, ela é feita uma espessura de concreto, né? Cimento, né? Mas assim, ela, pelo menos a olho nu, a gente não percebe que ela vai interferir assim, na altura, né, para o nível do sangrador. E quando está sangrando também a gente não percebe que a água passa ali. E ela foi praticamente planificada por esse longo período de estiagem. Por esse longo período que estava durante, na verdade. E aí começou o período de estiagem, estava todo deteriorado, né? Nós solicitamos ao OPS, o Departamento de Estrada e Rodagem, que é responsável pela TI, que tinha que averiguar, eles vieram aí, mas não foi feito nada para recuperar o que era antes do período de passou. E aí foi colocado, a Prefeitura Municipal jogou uma terra para tampar para voltar para pegar normalmente. Entendi, mas não ficou um concreto com uma passagem molhada, contínua e íntegra, assim, de concreto maciço, não, né? Não, ficou não. Então tá. Então não tem uma vedação que justifica elevar a cota do reservatório alguns centímetros ali a mais. Assim, nessa situação aí, ela permanece como era antes, né? Ela não teve nenhuma alteração, né? Porque não foi feito nada. Tá, então beleza. Tá jóia, então. Então nós vamos tirar isso dos compromissos lá, para não aparecer mais. Aí, se por acaso, Oswaldo, for feito algum recapeamento, que seja de asfalto, que seja de concreto ali, mas um material maciço, íntegro, né, que não tenha ponto de vazamento abaixo da altura máxima ali da estrada, a gente precisa ser avisado, porque isso vai alterar a capacidade do reservatório, entendeu? Certo, entendi, tranquilo. Tá certo? Mas ainda como está lá, não oferece maiores problemas, não, tá? Beleza. Então tá. Vamos voltar lá à nossa apresentação. Bom, então, fora essa questão aí depois dessa questão aí dessa verificação da cota, tinha aí também a solicitação de outorga, Ana, dos usuários de entorno, né? Eu fiz a verificação, não tinha nenhuma outorga registrada no sistema, tá? Na verdade, eu não fiz esse mês, agora na véspera da reunião, eu fiz isso aí uns 2 meses atrás, tá? Mas eu acredito que não tenha mudado a realidade, tá? Então, é importante, a gente encaminhou, alguns meses atrás, junto com o boletim, um tutorial, que é um manualzinho de como fazer a solicitação da outorga. E aí as pessoas, aí eu sei que elas têm aquela preocupação, né? Porque a gente nunca conseguiu fazer um cadastro desses usuários, porque o pessoal acaba ficando receoso, ter essa questão da ocupação da terra de forma que o Denox não consegue fazer a gestão, né, desse uso dos terrenos em volta, tem um estresse aí entre o Denox e esses usuários, aí a prefeitura não age em relação a essa questão para conseguir para a gente essas informações. A Semar também, em outras ocasiões, a gente tentou essa parceria e não conseguiu fazer esse levantamento, né? E o fato é que esses usos no entorno não impactam tanto o reservatório, né? Essa é a conclusão que a gente chegou, tá? E aí, o que a gente entende que tem que ser feito é que aquelas pessoas que têm interesse em usar água do reservatório, elas estão sujeitas à legislação de recursos hídricos, e é exigido que elas façam, então, o pedido de outorga ou de captação de uso insignificante, para que estejam regulares, né, perante a legislação de recursos hídricos. E esse pedido é feito diretamente à ANA, sem custo, nem de análise e nem para publicação, tá certo? E também não tem cobrança de água, tá certo? E para a pessoa ter outorga,
ela não tem que ser o dono da terra, ou seja, essa questão aí fundiária do entorno do reservatório não seria impeditivo para a pessoa procurar se regularizar, tá? A questão fundiária é outra história que não tem nada a ver diretamente com a gestão da água, embora possa ter alguma interferência na qualidade, né? Mas pensando em termos de quantitativo, né? A gente nem é da alçada da Ana tratar desses assuntos, né? Embora a gente tenha discutido aqui em termos de alocações anteriores, inclusive no último ano. Tá? Outra coisa também que foi colocada é a outorga preventiva de lançamento de efluente da estação de tratamento de esgoto de Paulistana, né? Que a prefeitura ou a Gespisa, que é a concessionária que tem um contrato aí de concessão, né, com a prefeitura, ficaram encarregadas de fazer essa outorga. Aí eu pergunto aí para o Sérgio ou a Eliana, se o pedido foi feito, em que pé que está, né? A gente sabe que teve a iniciativa, e como é que está a análise, se já tiver na mão da SEMAR já essa questão dessa outorga preventiva, né, do lançamento. E esse lançamento seria feito fora do reservatório, não no reservatório. Foi solicitado, viu, Cristiana? A gente já solicitou para a SEMAR já analisou, gerou a pendência e a gente já está tratando para resolver. Inclusive, a gente vai precisar ir até Paulistana para poder, porque a SEMAR pediu uma avaliação de impacto ambiental, já que o local que é para ser lançado o esgoto quando estiver, né, é um córrego que ele não é perene. Aí, por conta disso, a SEMAR pediu uma avaliação de impacto ambiental e a gente vai próxima semana a Paulistana para poder fazer o levantamento de alguns dados e fazer essa avaliação e encaminhar para a SEMAR para que eles possam analisar. Tá certo. É uma coisa mais simplificada, não é estudo muito complexo, não, né? Não é mais simplificado. Só porque eles precisam saber mesmo como é que é lá e tudo. Porque como o córrego não é perene, né? Tem que saber a situação dele. Mas tá andando, o processo está andando, viu? Tá, joia. Beleza. Obrigado, Eliana. O Sérgio tem alguma informação para complementar aí, Sérgio? Não, é como eu já tinha até repassado para ti antes, essa questão. A Eliane já está à frente dessa situação, dessa outorga lá, já foi solicitado e tudo. A gente está só aguardando mesmo para concluir, para a gente zerar essa pendência também. Tá, joia. Obrigado. Vamos voltar à nossa apresentação, então. Aí, pessoal, na sequência, tinha a questão de informações sobre execução do esgotamento sanitário de Paulistana, né? Aí, e aí eu volto a perguntar para os representantes da GESPISA, já que não tem ninguém da prefeitura, se os vereadores aí se interessarem em responder alguma coisa a respeito também, né? Que a gente não tem recebido informações, a gente sabe que está parado, né? É a informação que a GESPISA passou para a gente aí ao longo dos últimos meses. Mas a gente gostaria de saber os empecilhos, barreiras, dificuldades, né? E qual que é o esforço que a prefeitura tem feito para resolver essa questão, né? Para dar sequência na obra. Cristiano, por parte assim, as informações que a GESPISA tem são as que a gente já te passou, certo? Até, sabe, se está andando é recente, a gente não está sabendo de algo que esse sistema esteja andando, a parte da segunda e da terceira etapa. E aí, inclusive, quando a gente for agora, próxima semana para Paulistana, a gente vai tentar se reunir com o prefeito para ver o que eles podem nos informar a respeito dessa situação, da segunda e da terceira etapa. Porque quando a gente esteve lá, final de 2019, ficou acertado que a GESPISA daria um apoio técnico para eles darem continuidade na questão de algumas interligações que faltavam fazer, só que aí logo em seguida veio pandemia e toda a questão que a gente já sabe, e a gente não conseguiu dar andamento. Como mudou a gestão, a gente precisa sentar com o prefeito para ver o que está andando a respeito disso. Mas, até então, as informações que a GESPISA tem é o que você já é ciente. Você falou que mudou já. Mudou a gestão, porque o prefeito que estava saiu ano passado, que era justamente para quem o
Gustavo saiu justamente porque a gestão mudou, né? Ah, tá certo. Prefeito novo, né? Feito novo. Até Então, a gente ainda passado. a gente não teve contato ainda com esse novo prefeito. Se o Sérgio estiver sabendo algo a mais, ele pode até dizer, mas da parte que a gente está sabendo é só isso. Tá. E se alguém de vocês aí, por acaso, tiver o telefone de contato dele, aí eu agradeço me passar depois aí para o WhatsApp, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu Eu esqueci acho que pode desse ser que detalhe. Eu os liguei lá vereadores antes, tenham. convidando para a reunião. Embora tenha mandado ofício, né? Ok, Convite, tá? tá certo. Oswaldo acho que o menino não conseguiu se manter na reunião, o Elias. Oswaldo, você tem informação para passar para a gente a respeito dessa questão? Você tem alguma informação que você possa adiantar para a gente aí? Com relação à questão da prefeitura, eu encaminhei ao chefe de gabinete. Oswaldo, antes de você continuar falando, eu sei que você está de máscara aí, mas é porque tem hora que sua voz sai normal e tem hora que ela dá uma sumida. Eu não sei se é o microfone. Se puder falar mais perto aí para ver se sai melhor o som, eu te agradeço. Certo. Eu encaminhei ao novo chefe de gabinete o link, né, todo o comunicado da reunião, e ele me disse que ia participar, mas não está participando. Contatei agora novamente, ele não visualizou, mas assim, eu passei, né, todo o cronograma, como vinha sendo trabalhado antes, né, e as necessidades atuais que são repassadas. O prefeito falou que tem interesse, né, na retomada das obras de saneamento, né, mas tenho assim, dado concreto de encaminhamento. O que tenho é que a FUNASA está trabalhando, iniciou em 2019, tudo, né, para a elaboração do plano municipal de tratamento de resíduos sólidos e saneamento básico. Esse plano foi parado em virtude da pandemia, mas tem que ser aprovado até o final desse ano. E aí a gente está dependente da realização da audiência pública para a apresentação desse plano, mas de forma que o município não aprovando, não tinha mais com esse plano para que ele seja aprovado a na área de tratamento de resíduos e municipal de e o prefeito garantiu que vai analisar esse procedimento para que possa não perder aqui, possa estar consultado. Inclusive, nós vamos para julho realmente com o comitê do senhor, junto com o técnico da FUNASA, na elaboração do plano, e também no processo de audiências públicas tutoriais para apresentação à população. Oswaldo, está muito ruim de te entender. Está muito ruim de te entender. Deixa eu só. O que eu já consegui compreender é o seguinte, né? Juntando com o que o pessoal da GESPISA falou. O prefeito tem intenção em retomar a obra, né? E aí vocês, em função da pandemia, vocês tinham que fazer audiência pública, mas em função da pandemia não foi possível fazer ainda, né? E isso faz parte do processo para avançar com o andamento da obra. É isso? E aí depois falou alguma coisa da FUNASA e eu não entendi mais nada. Eu vou desligar aqui o vídeo para ver se melhora. Tá joia. Então, a gente depende, ou seja, do estudo, da apresentação do estudo. A internet é ruim. Para a aprovação do Plano Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico. Isso foi junto à FUNASA e à Prefeitura Municipal, né? Então, o já está feito, só falta a apresentação do plano em audiência pública e aprovação, mas isso o município tem que fazer isso até o final desse ano, para garantir a questão dos recursos e continuidade que já foi iniciado na obra de saneamento básico. Entendi. Tá, não, beleza, tá entendido. Vocês dependem da audiência pública para aprovar esse plano, né? E aí, na sequência, e isso tem que ser feito esse ano para garantir os recursos que estão previstos para a obra, é isso?
O recurso já está assegurado, o dinheiro? Já há um volume de recurso em conta, né, em torno aí de aproximadamente 8 milhões, né, mas esse recurso já passaram, desde que a obra foi iniciada até o momento, sem dar sequência na execução, com um processo jurídico aí junto à questão administrativa do município com a FUNASA, né, e aí a FUNASA, né, ou seja, a FUNASA disponibilizou, de fato, a equipe técnica para a elaboração desse estudo, para que o município tenha um plano de tratamento de resíduos sólidos e também de saneamento básico. E aí, com isso aí, poder dar resultado nas obras. Tá. Aí, Oswaldo, depois eu queria que você me passasse também o contato desse chefe de gabinete que você encaminhou o link para ele, para eu conversar com ele, para ele explicar para ele do processo todo e reforçar o convite para participar da reunião na sexta-feira, inclusive pegar o e-mail, né, para esse pessoal começar a receber os documentos, né? Que às vezes troca lá, os e-mails são outros, não é e-mail da prefeitura, às vezes é e-mail pessoal que a turma costuma usar, e aí acaba quebrando, né, essa continuidade quando muda a gestão, né? Tranquilo, hein? Tá joia? Então, vamos voltar lá à apresentação. Alguém tem alguma informação a mais para complementar a respeito disso aí? Ou se conseguiu ouvir melhor do que eu, tentar dar uma recapitulada em tudo aí? Porque ainda não ficou muito bom, Oswaldo, mesmo com a câmera desligada. Mas deu para compreender, né? E vocês que da GESPIS, imagino que tenham entendido bem, que são interessados também na questão aí e compreendem bem desse processo aí. Bom, e por fim, a outra informação que tinha, que também era muito importante ter participação da prefeitura, né? Mas a Câmara também já é importante isso aí, a gente tinha conversado já há anos, né? 2 ou 3 anos já pelo menos, de elaborar um plano diretor do município paulistano, já que o reservatório fica todo, pelo menos uma margem dele fica na área urbana, né? Em que o município podia definir aí dentro desse plano diretor, algumas restrições ou possibilidades, né, de uso do reservatório. Porque o reservatório é bonito, fica dentro da cidade, recebe alguma carga de poluição, né, do esgoto que, por enquanto, ainda está correndo a céu aberto na cidade, lixo, essa coisa toda, né? É uma orla bonita. E aí, esse plano de ocupação do entorno do reservatório podia ser incorporado no plano diretor urbano aí do município, né? Para que tivesse um planejamento do uso, né? Definindo o que pode e o que não pode ser feito dentro dele, né? Mas também, até hoje, nunca chegou nem informação a respeito disso, nem que estava sendo discutido, nem que estava sendo elaborado. Tinha um plano anterior aí que acho que tinha caducado, né? Alguma coisa assim. E aí teria que fazer um novo plano, um novo estudo, alguma coisa nesse sentido. Vocês têm alguma informação para passar para a gente, vocês aí do município? Pode falar, Oswaldo. Com relação à questão do plano diretor, ainda só tem aquele lá que foi iniciado há mais de 12 anos atrás, que não deu prosseguimento e não teve nem pela gestão algum procedimento no sentido de elaboração e também não teve nenhuma iniciativa também no momento da atual gestão, né? Ainda pendente. Esse plano, na verdade, né, você deve ter conhecimento dele pela sua tempo longo aí como vereador, né, e certamente essa discussão deve ter aparecido no município. Ele poderia trazer alguma contribuição, ainda que indireta, né, para a melhoria da qualidade da água do reservatório e o uso da água, né? E só que como não aconteceu, o que nós devemos fazer provavelmente? Em vez de a gente manter isso em termos de alocação de água, a gente já podia até tirar isso, né? Porque é uma coisa de mais benefício para o próprio município, para o planejamento, né? Para efeito de gestão da água, a gente sabe que pode ter um efeito positivo, né? E não tendo, aí pode ser ruim, né? Então, que é o que está acontecendo hoje, né? Você tem ocupação irregular,
em volta, uso, ainda que, não estou nem falando pela questão fundiária, né? Alguma atividade ali na margem do reservatório que talvez fosse a área de APP, né? Alguma outra área que pudesse ser melhor infraestruturada para atividades de lazer, e por aí afora vai, né? Fora as atividades econômicas convencionais aí, né? Então, eu acredito que a gente deva tirar isso, tá, do termo de alocação de água, para isso não ficar pendente aí mais um ano, tá? Obviamente, se tivesse sido elaborado, a gente consideraria o que estava documentado nesse plano, podia levar alguma coisa em consideração na elaboração do marco regulatório. Mas, como a gente não tem, nós vamos fazer sem considerar isso daí, tá certo? Aí, o marco regulatório passa a ser restritivo, em função das captações, né? Algum eventual interesse que o município tenha de fazer alguma coisa diferente daquilo que está previsto nele, tá certo? Mais algum comentário a respeito dessas atividades aí, dessas pendências? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, então essas são as principais pendências, né? Relacionadas com a Prefeitura de Paulistana, as informações sobre a execução do sistema de esgotamento sanitário da cidade, informações sobre o plano diretor do município, né? A GESPISA, sobre a questão da outorga preventiva, né? Foi informada aí que foi feita a solicitação e estão resolvendo algum questionamento que a SEMAR fez, né? Os usuários do entorno, né? A gente aguarda aí, né? Como eu falei, nós vamos passar mais uma vez as instruções para regularização do uso do entorno, mas é importante, Oswaldo, já que não tem ninguém da prefeitura, e que vocês da Câmara, né, junto com a Prefeitura, divulgue essa informação junto aos usuários, sabe? Arruma um jeito de quebrar essas barreiras de comunicação que tem. Eu não sei se o fator é político, se é só questão de rixa entre Denox e usuário, mas o uso, independente da questão fundiária, o uso do entorno tem que ser resolvido, tá certo? E aí, eventualmente, numa fiscalização, numa denúncia de uso irregular, aí as pessoas podem ser penalizadas, ter suas bombas lacradas, se insistir em fazer o uso irregular, ter essas bombas apreendidas, né, e ter prejuízo financeiro em função disso, né? Simplesmente porque, e o processo é simples, né? O mais importante é isso, o processo é simples, não tem custo, né? E basta a pessoa entrar no site, se ela tiver alguma dificuldade, talvez a própria prefeitura pudesse orientar como essas pessoas, né, que talvez tenham algum eventual dificuldade de acesso à internet ou mesmo de entendimento, né, das informações que são necessárias para fazer o pedido, né? Mas a própria Ana também tem um serviço de apoio lá que pode ajudar nesse sentido. Eu mesmo posso ajudar em alguma parte, tá bom? E, por fim, seria a questão do marco regulatório que a gente está projetando para esse ano, finalizar essa questão, já que não teve nenhum avanço, né, e nenhum fato novo, né? Então, a gente já tem os elementos para fazer um marco regulatório. Aproveitando que o Fernando apareceu a carinha dele agora, o Fernando do Denox, né? Você tem alguma informação adicional, Fernando, para passar para a gente a respeito do uso e ocupação, se tiver alguma ação lá relativa àquela questão dos ocupantes lá do entorno do reservatório? Fernando, seu microfone está desligado. Está ouvindo, Fernando? Tem que clicar no microfonezinho aí para ativar o som. Bom, deve estar com alguma dificuldade lá para falar. Vamos dar sequência, então. Aí, pessoal, aí a gente entra no item 3 da nossa pauta, que é a questão da alocação da água propriamente dita, tá certo? A cota estimada para o dia 30, que é quarta-feira agora, né, amanhã, baseada no nível de esvaziamento do reservatório, eu projetei lá que vai estar na cota 343, né, 343,23 metros, com um volume de 14,67 hectômetros, tá certo? Então, nós estamos no estado hidrológico verde, tá? Aquela cota que eu falei anteriormente era no dia 31 de março, né? Um mês atrás. Tá? E no estado hidrológico verde,
o 14,67 está maior que o 12,5, né? Então, não teria, teoricamente, necessidade de impor restrições ao abastecimento público, que tem outorga de 40 litros por segundo, de média anual, né? E também os demais usos no reservatório, que tem uma cota reservada, estimada para uso no entorno de 30 litros por segundo, tá certo? E aí, que eu estou propondo, né? Fiz aí primeiro um cenário considerando a plena demanda do estado hidrológico verde, com 40 para abastecimento público e 30 para uso do entorno, totalizando 70 litros por segundo, e no cenário 2, que é exatamente o que está sendo praticado, né? Pelo menos na parte de abastecimento público, apesar de a gente não ter os dados de consumo, né, de captação do entorno, né? Aí dá 30 do abastecimento público, mais 30 de captação no reservatório, totalizando aí 60 litros por segundo. E aí, esse gráfico aí, ó, está apresentando para a gente, né? O volume lá em abril, maio, estava lá em cima, né? Sangrando. Junho já um pouquinho mais baixo, tá? No final de junho, com 16,02, acho que é isso mesmo, né? Que é o que estava lá. Deixa eu só voltar aqui. Não, ficou errado, é 14,67, né? O volume que está aqui, ó. 16,02 é lá no topo. É 14,67 o volume que está aqui no mês de junho, no final de junho. E aí, a partir desse volume inicial, com a cota mensal de 70 litros por segundo no cenário 1, aí o reservatório ia esvaziar segundo a linha azul. A linha azul e a linha laranja estão quase coincidindo, porque esses 10 litros por segundo faz muito pouca diferença no final, né? Quando chegar no mês de abril do ano que vem, que é onde teoricamente termina o nosso período úmido, no cenário 1, o reservatório vai estar com 6,86 hectômetros, e no cenário 2, com 60 litros por segundo, vai estar com um pouquinho a mais, praticamente exatamente 200 mil metros cúbicos a mais, né? Muito pouca coisa, muita diferença. E quando a gente projeta para julho, né, a diferença se mantém bem pequenininha, tá? Então, a linha laranja de cima é o cenário com 60 litros por segundo, e a linha azul de baixo é o cenário com 70 litros por segundo, tá certo? Aí, nesse momento, eu volto aqui para a gente conversar, e, conforme eu falei, né, a gente não define necessariamente o cenário hoje, embora a gente possa discutir, tá certo? Daquela situação que a gente... vocês optariam por ela, porque na prática não tem diferença entre um e outro, tá? Agora, aí eu pergunto para a Gespisa, primeiro. Tem alguma expectativa de crescimento, além dessa média de 30 litros por segundo, né? Média, na verdade, de 26, né? E o valor máximo de 29, que aconteceu aí nesses últimos 11 meses. Vocês têm alguma expectativa de aumentar a captação na cidade, para atender as cidades? Cristiano, por enquanto não, sabe? Tá. Eu posso até estar te dando essa resposta mais precisa na sexta-feira, porque eu posso ver, como diretor de engenharia, se ele tem alguma perspectiva de aumentar, certo? Essa captação, e aí eu te dou uma resposta certa na sexta, mas até eu não estou sabendo não. Sérgio, tu está sabendo de alguma coisa? Eu não entendi, Eliane. Se a Gespisa tem a necessidade ou alguma perspectiva de aumentar a captação de água lá de Azeiras, por alguma ampliação, alguma coisa do tipo. Não. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Por enquanto, não. Pois eu também não tenho. É por isso que eu quero confirmar com o Carlos, porque se tiver alguma coisa, ele é a pessoa mais precisa para estar sabendo. Mas até onde eu não tem porque... Exatamente. Entendi. Alguém tem algum outro comentário a mais? Não tem nenhum usuário em torno, né? Só fazer uma consulta rápida aqui no documento. Hoje é dia 29, né? Tá.
Pessoal, na verdade, nós temos todos os elementos para finalizar nossa reunião hoje. Só que ela foi marcada para a gente ter 2 dias de duração. Eu vou fazer uma consulta rápida aqui interna na Ana. Você pode aproveitar as promoções desses sítios até hoje, o boleto fica para 30 dias. Se quiser, manda revista. Pessoal, nós vamos gastar mais uma meia hora aí, mas a gente podia já logo terminar a nossa reunião hoje, definindo, inclusive, termos de alocação de água, tá certo? Eu não fiz todos os ajustes necessários neles, mas como a gente já conversou com os pontos aí, né, não tem nenhum fato novo, né, que pudesse alterar o rumo das coisas, então eu vou dar sequência, então. Aí eu aproveito e pergunto, em relação ao cenário, vocês acham que tem alguma possibilidade de acontecer alguma alteração? Eu acredito que não, né? Pela GESPISA de captação e no reservatório? A gente poderia fechar isso hoje? E se eventualmente, no futuro breve, tiver alguma necessidade de alteração, né, que não tem nenhuma outra cidade, não tem nenhuma parte nova da cidade a ser incorporada, eu imagino, né? Aí vocês entram em contato com a gente de rever a alocação, se for o caso, faz um termo. Pronto. Mas eu acho que Então você já pode passar o 12. não tem nenhuma. Então você já pode passar o 12. Então você já pode passar o 12. Deixa eu só silenciar, depois você fala de novo, Então que você tem já pode passar o 12. dois microfone aberto aí. Aí depois você abre de novo o seu, tá bom? Pode falar, Eliana. Pronto. Não está previsto nenhuma ampliação, nem em Paulistana e nem a Cauã. Então, se não tem previsto isso, não tem por que a gente solicitar, aumentar a vazão, certo? Aí, se por um acaso houver essa necessidade, a gente solicita, informa para ti, para a gente poder solicitar. Beleza, tá joia. E, de qualquer forma, nós vamos ter a oportunidade de discutir ainda nesse segundo semestre, né? Aquela revisão daquela minuta de resolução que você, especialmente, talvez não conheça, mas já foi apresentada para a turma que está aí, acho que todo mundo já viu, já teve algum contato com ela, né? Mas aí nós vamos ter a oportunidade de mandar a minuta com detalhamento aí, tá certo? Para a gente discutir ao longo desse segundo semestre e, eventualmente, se tiver alguma revisão, a gente pode até reconsiderar essa cota, que na verdade já está com 40, né, prevista lá já com a folga, né? E se hoje está na média 26 e o máximo que deu aí foi 29 nesse ano, eu acredito que 40, se não tiver nenhum adicional aí de localidades, né, ou alguma comunidade extra para ser acrescentada, fica ok. É o suficiente. Então tá. Eu vou voltar. Alguém mais está interessado em falar, fazer algum comentário sobre a questão dos cenários?
Eu estava querendo saber dos companheiros aí da Gespesa se o fator BR-Obron não tem influência aí na cidade paulistana. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu vou responder por eles. Tem sim. Só que a média anual deu 26, né? Teve mês de 20 e poucos litros por segundo e teve mês de 29. Então, esse 30, a média pode ser, às vezes, um mês a mais compensa um mês a menos, entendeu? Então, não é um valor rígido mensal, é de acordo com a necessidade, desde que na média fique dentro dos 30, entendeu? Mas aí são 4 meses, né? Hein? São 4 meses. Não, mas isso aí, todo ano, o que a gente planeja acaba dando certo. A Gespesa tem captado dentro daquilo que a gente acaba alocando, entendeu? Mas com a palavra o pessoal da Gespesa aí. Pode falar, Sérgio e Só Eliana. de informação mesmo. Realmente a gente tem essa preocupação do período mais quente, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que mesmo nesse período mais quente, nunca ultrapassou a média estipulada pela ANA. A gente consegue manter aquela média estipulada. Nos meses mais frios, há uma diminuição, fica em torno de 25, 26 realmente. Então, a gente sempre consegue ficar abaixo dos 30, que é o estabelecido pela ANA. Mesmo nos períodos mais quentes, que preocupa a gente realmente, mas a gente consegue se manter dentro da média. Certo. E ainda que passe de 30 um mês ou outro, que não chegou a passar, algum outro mês acaba compensando, né? Como a gente apresentou aí, a média deu 26, né? Ao longo desses 11 meses aí, de julho até maio agora. Isso, correto. Beleza? Fernando, depois eu queria conversar com você, depois que a nossa reunião acabar, sobre Bocaina, tá? Só para tirar dúvida lá sobre aquela questão daquela recuperação da tubulação. Mas a gente conversa lá, para não embolar os assuntos nessa reunião daqui, tá joia? Tudo bem. Então, pessoal, eu vou voltar então para a reunião aqui, para a apresentação, para a gente... Deixa eu achar onde é que ela está aqui. A apresentação está aqui. Então, pronto. Então, nós podemos, então, definir esse cenário 2 de novo. Foi o mesmo alocado no ano passado, não é isso? Ok para a Gespesa? Ok. Ok. Então, tá joia. Então, na sequência, a gente vai... Já fiz uma prévia discussão falando a respeito do marco regulatório, desse processo de consulta pública, né, que a gente vai acontecer tanto a consulta em si, como a expectativa nossa, né, de cronograma, é que ele saia já, depois de finalizada essa consulta pública, seja publicado ainda em 2021, tá certo? Aí vocês vão receber os documentos, né, por e-mail, vão receber aí os links, né, também por e-mail, os que eu tenho em contato no WhatsApp eu encaminho também, né, sendo possível, tá? Para a gente ter essa discussão e dar sequência na nossa vida aí. Essa tela, eu vou só aproveitar para dar uma passada rápida nela, né? Qual que é a importância, né? Aí, uma atenção especial aí que eu peço dos vereadores, né, que estão presentes, para interagir com os usuários que residem, né, moram, têm suas propriedades ali, ocupam as áreas no entorno do reservatório, né? Principalmente para quem trabalha com piscicultura e em tanque escavado, e mesmo tanque-rede, né? Mas no caso mais específico de tanque escavado e irrigação, porque o uso para essas duas atividades, né? Ele exige a outorga, né? E a outorga, quem tem outorga, tem acesso a alguns benefícios. Por exemplo, você vai fazer um financiamento para a produção agrícola que envolva irrigação, aí você tem que ter outorga, além da própria licença ambiental simplificada, que no caso é com a SEMAR. E essa outorga, como eu falei, não tem custo, nem taxa de análise e nem taxa de emissão da certidão de dispensa de outorga. E aí eu acredito que 100% dos usuários em torno do reservatório enquadrariam dentro do limite de uso insignificante, tá certo? Que a gente está propondo ali que seja 2,5 litros, se não me engano, né? Eu posso conferir lá, tá? Mas onde não tem definição é 1 litro por segundo. E 1 litro por segundo são 86.400 litros de água num dia, né? Daria para irrigar perfeitamente 1,5 hectare no período mais seco do ano, né? E no período chuvoso até 2 hectares ou mais, né? Dependendo da cultura e do manejo da irrigação, tá?
Outra vantagem de ter também a outorga, ou a certidão de dispensa de outorga, é ter acesso à tarifa com desconto noturno para essas duas finalidades, que é irrigação e aquicultura, né? Aí vale, inclusive, para quem trabalha com tanque, rede também dentro do reservatório, e precisa de energia para alguma atividade, ou que seja para a aeração da água ali próximo da gaiola, ou mesmo para fazer o processamento do peixe, né? Quando faz a retirada dele. E aí, essa energia, quando é trifásica, de alta tensão, o desconto é 90%, ou seja, de cada R$ 100 que você gastaria se irrigasse durante o dia, você vai gastar só 10 se usar essa energia de 9h30 da noite até as 6 da manhã. Né? E no caso de baixa tensão, seria um desconto de 73%, ou seja, você gastaria R$ 27 dos R$ 100 que você gasta durante o dia. Ou seja, vale a pena ter um benefício, e aí para isso precisa ter outorga, e com isso concentrar o seu uso de energia nessas duas atividades à noite, né, nesse horário aí, né, para ter essa redução e até mesmo aumentar a eficiência do uso da água, a gente sabe disso, né, que durante o dia a irrigação, né, tem perdas maiores com vento e com evaporação, né? E a planta, quando ela recebe água durante a noite, logo pela manhã, quando o sol vem, aí a resposta dela à água é muito melhor do que quando irriga, enquanto ela está no sol escaldante, né? Além disso tudo, né, estar com uso regular contribui para melhor gestão dos recursos hídricos, né? Você vai estar legal, literalmente, né? E vai estar bem visto, tá certo? Além de poder desfrutar desse benefício que a gente falou aí. E como eu falei, a não cobra taxa de análise nem permissão de outorga, e nós ainda vamos encaminhar para vocês mais uma vez esse tutorial com o pedido de outorga pelo REGA, para que vocês aí, por meio da Câmara Municipal, né, consigam aí difundir isso no entorno do reservatório, tá certo? Já que as pessoas não vêm até nós, vamos até elas, né? Com essa ideia, E aí, quem já, por acaso, se tem alguém no reservatório que já tem, que eu acabei não fazendo levantamento para a reunião de hoje, porque são poucos, na verdade, né, que tem aí na região, quem por acaso tem esse benefício, esse ano teve início um recadastramento, né? Tem energia com desconto, mas não tem outorga. Aí o que vai acontecer? Até ano que vem, até 2023, essas unidades consumidoras, elas podem fazer uma autodeclaração de que estão em dia e ok com a questão do licenciamento ambiental e com outorga, tá certo? E aí, essa autodeclaração é só para quem já tem a tarifa de energia com desconto noturno. Agora, quem vai solicitar pela primeira vez, já tem que apresentar outorga, tá certo? Os novos pedidos já tem que ter outorga na mão e licença ambiental também, certamente. E essas normas estão previstas na resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, número 414 de 2010, né, e que foi atualizada pela resolução 670 de 2015, que prevê esse recadastramento, né? E isso é no país inteiro. Então, quem tem o benefício da tarifa com desconto, mas não não tem outorga, pode perder se não apresentar essa documentação, e se não fizer essa atualização cadastral aí, tá certo? Oi. Só te interrompendo, no caso, seria até uma, como é que eu posso dizer, o que os vereadores poderiam até usar para poder chamar esses usuários, né? Para que eles possam se cadastrar, seria justamente falando dos benefícios que eles podem ter, que eles vão ter, né? Solicitando a outorga, porque a gente sabe que esse pessoal, quanto menos eles gastar, melhor para eles. Então, assim, se eles souberem de fato como é que se dá todos esses benefícios, o que eles podem conseguir tendo a outorga, seria bem interessante. Eu acho que é um trabalho que, no caso, os vereadores poderiam fazer, né? Daria para usar, já que eles quem estão ali sempre envolvidos com a população, com esses usuários. Seria o que eles poderiam usar a favor, no caso da Ana, vamos dizer assim, seria utilizando essas propostas. Exatamente. Aí é uma coisa que facilita, porque aí o pessoal passa a ser enxergado, ou seja, eles passam a fazer parte da nossa base de dados. Então, qualquer ação de gestão relacionada com eles, nós vamos ter as informações a respeito deles. Hoje nós temos estimativa. Pode ser que os 30 litros por segundo seja pouco, ou então seja muito excessivo, né? Mas a gente não sabe,
né? E através da conta de energia, a gente tem acesso aos dados de consumo de energia. Então, se eles passarem a ter, ainda que eles não tenham outorga, mas continuarem irregulares, né? Mas se tiver esse desconto na tarifa de energia, a gente consegue, de alguma forma, também estimar os consumos de energia, de água deles, indiretamente, né? Então, é muito importante essa parceria da Câmara, né, para divulgar isso daí, tá? Aí eu posso encaminhar também uma cartazinha que a gente preparou, não detalhou muito, porque cada estado e cada companhia de energia pode exigir uma lista de documento própria, né? Além dessas duas básicas que eu estou dizendo, que é o licenciamento e a outorga. Eu sei que alguns vão pedir carga de energia instalada, uma série de coisas para ter o benefício, né? Aí outra coisa, até 2014, ou 2015 mesmo, antes dessa resolução sair, o medidor era cobrado do dono, da pessoa interessada. Hoje não. A companhia tem um prazo curto aí de 30 ou 60 dias para fazer a instalação gratuita, né? E é um medidor que ele registra a quantidade de energia que você consumiu de 6 da manhã até as 21h30 e registra, são dois visorezinhos ali, né? Aí registra essa que consumiu entre 9h30 da noite e 6 da manhã. E aí, para ela depois conseguir apurar essas tarifas diferenciadas, tá certo? Aí só vai usar de dia mesmo aquela energia que é para outras atividades, que não seja irrigação ou aquicultura, no caso. Tá certo? É possível, Oswaldo e Elias, contar com a Câmara para divulgar isso lá? Pode sim. A gente combina aqui com o Oswaldo e dá certo. Bom. Aqui a minha internet tá meio ruim aqui, eu tô tentando buscar um lugar melhor. Tô vendo que você tá caindo aí toda hora, né? É verdade aqui. Tá. Mas bem-vindo aí. E aí, pessoal, nós vamos tratar agora na sequência aí do termo de alocação de água, tá? E a comissão, né? Atualizar os membros da nossa comissão de alocação de água, que tem o papel de receber, avaliar e difundir os boletins de alocação, né? Conforme vocês já têm recebido. E é importante divulgar isso, porque aquilo que não é cumprido, se for divulgado, de repente as pessoas que são responsáveis começam a ficar com vergonha, ou a população cobrando, né? E aí as coisas podem andar, né? Agora, se ficar só restrito ao e-mail, vocês não passar isso para frente, não discutir, não acompanhar, não cobrar, né? Aí a tendência é não dar valor, né? Aí só quando a água faltar, a gente espera que não aconteça, é que aí o pessoal vai dar o grito, vai achar que ninguém fez nada, né? Mas nós também, todo ano, discutindo e mensalmente a gente avalia isso aí, tá? E os maiores interessados são vocês aí, locais, né? Aí outra atividade também de atribuição da comissão é propor reunião de alocação a partir do final da estiagem. Esse exemplo que eu dei para a Eliana aí, por exemplo, se acontecer de incorporar uma nova comunidade no sistema de abastecimento que usa como fonte o açude de engazeira. Então, eles convocam a reunião da comissão e propõem essa situação e encaminha essa proposta para a Ana. A Ana avalia a viabilidade, acata ou não e dá a justificativa, tá certo? A GESPISA, por exemplo, ela não pode, por conta própria, de mudar o que está definido em termos de alocação de água ou mesmo na outorga, como o pessoal aí já sabe, né? Então, estava aí previsto, então, da gente discutir o termo de alocação no dia 2, mas como nós estamos com um tempinho aí, com a folga, aí eu vou, então, abrir o arquivo aqui do termo de alocação de água para a gente ver se finalizar ele logo hoje de uma vez. Tá bom? Deixa eu só abrir o documento aqui. Eu vou só adiantando, pessoal, pedindo desculpa, porque depois que a reunião termina, primeiro dia, é que eu costumo ir lá e fazer as alterações, né? Então, aí vai estar tudo ainda com data de 2020, 2021, mas eu vou ler já com as correções que nós vamos fazer na sequência, vocês já vão receber ele já finalizado, tá ok? Então, aqui eu vou trocar, né, essa data aqui, né?
Então, termos de alocação de água 2020-2021 do sistema hídrico em Gazeiras, Piauí, que fica na bacia hidrográfica dos rios Canindé e Piauí. O objetivo é a alocação de água do sistema hídrico formado pelo reservatório em Gazeiras, né, com vigência, aí eu vou corrigir aqui, que é de... Eu vou corrigir rapidamente aqui agora, mas depois eu acerto direitinho as datas, tá? Julho de 2021 a junho de 2022. O resto eu vou acertando depois, só para chamar atenção. A reunião realizada por videoconferência no dia, aí vou substituir aqui, tá? 29, vou colocar abreviado aqui, do 6 de 2021, excepcionalmente por videoconferência, em razão da pandemia de Covid-19, conforme a portaria, tem uma portaria da ANA, na verdade foi atualizada. Isso aqui eu vou substituir também e vou corrigir, tá? Eu só vou, mais uma vez, pedir desculpa, porque como eu faço isso entre a primeira e a segunda reunião, e nós resolvemos agora antecipar, né? Outra coisa também que eu não sei se eu cheguei a falar no começo da nossa reunião, que essas gravações, elas são colocadas disponíveis no site da ANA, tá? Aí também, no termo de alocação, vai esse site, vocês vão receber isso aí depois, junto com o termo de alocação de água, para ver, quem quiser, quem não participou da reunião, ver o que foi discutido, os compromissos, né, as questões que foram discutidas, e ter acesso a isso aí a qualquer tempo, a qualquer momento, tá certo? A pauta da reunião também, ser alocação de água 2020-2021, vou substituir isso aí. Aqui os cenários para efetivar a alocação de água, cenário, né, 2021-2022, as ações para efetivar a alocação de água, né, continua o mesmo tema, que é o marco regulatório, e mais a comissão de alocação de água em termos de alocação. Aqui eu vou substituir aquelas informações lá, né, que deu... Deixa eu pegar logo de uma vez lá, só para... 1467. 2 hectômetros abaixo, certinho. E vou corrigir a cota aqui também, que é 34323. Na verdade, eu vou esperar fechar o dia amanhã, a cota, para colocar a cota real, que eu fiz uma estimativa aí, né? Do que a gente estava prevendo de acontecer. Aí, da mesma forma, né, para o nosso período de alocação, que eu vou corrigir aqui também, ficou o mesmo que foi definido no ano passado. 30 litros por segundo para abastecimento público, com a redução de 75% em relação ao que estava outorgado previsto no marco regulatório, na minuta de marco regulatório, e mais 30 litros por segundo para os demais usos do entorno, tá certo? Essas razões médias referem-se ao período alocado do período de vigência desse termo de alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender as demandas específicas ou sazonalidade dos usos. E as alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovada em reuniões de pré-alocação, conduzidas pela comissão, com o apoio aí da SEMAR, né? Na verdade, a comissão ela tem autonomia para se reunir, tá certo? A gente vai fazer algum ajustezinho também nessa redação aí, tá? E só mostrando aqui no cabeçalho, agora a ANA chama Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Vou atualizar a logomarca aí. A SEMAR sempre é parceira na mobilização e na organização das reuniões, inclusive assumindo tarefas aí também junto com a gente, né? Compromissos. E o Comitê de Bacia. Quando a reunião é presencial, essas 3 entidades costumam assinar o termo de alocação, né? Assinam manualmente quando a reunião é local. Mas, em função da pandemia, né, e dessa dificuldade a mais, nós estamos, desde o ano passado, assinando o termo de alocação de água aqui pela ANA mesmo, encaminhando para vocês, tá? Aí as ações, né, para efetivar o encaminhamento para efetivar a alocação de água, essas são as que estavam no ano passado. Então, vai ser mantida, né, como sempre, a medição de cota do reservatório pela ANA diariamente, medição dos volumes captados para Paulistana e Acauã também pela GESPISA, e ser enviado mensalmente para a gente. Esse laudo aqui, o Sérgio e a Eliana, deixa eu abrir a tela, uma coisa que apareceu é o seguinte, como é fato que o reservatório recebe alguma carga de poluição, né? Mas as características que encaminham para a gente nesses laudos, elas são compatíveis com água bruta, né?
E o processo de tratamento, ele é satisfatório também, pelo que vocês encaminham para a gente e aparece na conta de todo mundo, embora tenha alguma resistência, algum preconceito aí contra a água do reservatório. Vocês entendem que é necessário manter essa questão, ou os vereadores aí, né, que são usuários e são locais aí, se entende que seria necessário manter esse compromisso da GESPIS encaminhar para a gente, porque, na verdade, essas informações já vão na conta de água que é distribuída mensalmente. O que vocês têm a me dizer? Eliana e Sérgio. Assim, Cristiano, eu acho que quem deveria, no caso, responder isso aí, eu acho que mais o pessoal da prefeitura, no caso aí, como não tem ninguém, mas sim os vereadores, porque assim, a GESPIS, ela costuma fazer, como você mesmo disse, já vem na conta de água, e a gente costuma fazer esses laudos mensalmente. Então, para a gente, se for o caso de manter, a gente continua mandando, mas se você, no caso, não acharem necessário encaminhar, a gente pode tirar. O que tu acha, Sérgio? Eu acho que é bom, Eliana, a gente continuar mandando só por uma questão mesmo informativa. Como já é lei no talão, a informação direitinho na fatura de água, mas mesmo assim, acho que a gente poderia continuar encaminhando. Se a Ana preferir assim. Porque, como você mesmo já disse, existe uma certa resistência do pessoal lá. Então, assim, acho que seria até uma forma da justiça mesmo até que se precaver que realmente a água que a gente está mandando é de qualidade, né? A gente encaminhar todo mês esses laudos. E aí, como a gente já faz mesmo todo mês, a gente pode continuar. Tá bom. Oswaldo e Elias. Vocês estão com alguma dificuldade de falar aí, mas tá ok, então. Então, a gente mantém, então, esse compromisso. Tá certo? Bom, em relação à instrumentação, essa questão da cota da soleira, eu vou excluir isso daí, tá bom? Porque até então não há certeza que aquela obstrução lá, né, que seria o aterro, aquela camada de concreto, sei lá o que foi feito de piso no vertedouro, tem aumentado de fato a construção. Pelo menos pelo que eu consegui foi interagindo aí com o Ronan e o próprio leiturista, né, que ficou documentando isso aí um bom tempo para a gente, né, não dá essa impressão de que segura a água, não, tá? Ainda que fique escoando a água com alguma dificuldade, ele não segura, não retém a água estanque ali, né? Esse é um ponto ali mais baixo que a água acaba passando. Vou manter aí essa atividade 2.1, que é a questão da regularização dos usos no entorno, né? Junto à Ana. Vou colocar aqui dezembro de 2021. Essa item 2.2, Eliana e Sérgio, eu coloco qual prazo aí, para a gente tentar finalizar isso? Ou depende que vocês têm esse trabalho que vocês têm que fazer e apresenta para a SEMAR para ela analisar, né? Bota até dezembro de 2021, porque a gente já está chegando julho, né? A gente vai. Eu quero que saia antes. A gente está fazendo de tudo, tanto a GESPISA como a própria SEMAR, que está também empenhada em emitir logo essa outorga, para que saia o quanto antes. Então, mas, para uma questão de prazo, coloca até dezembro de 2021. Aí, assim que sai, um caminho para poder sair, tirar da dependência. Tá. E aí, o 2.3 compete à Ana, né? Obviamente, em articulação com vocês aí, os usuários, né? As autoridades locais também. O marco regulatório, né? Eu vou tirar a minuta daqui. Eu vou colocar publicação regulatório até o final do ano também, que é a nossa previsão interna aqui, tá ok? A gente entende que com 6 meses dá para tramitar isso aí tranquilo, aprovar às vezes até em 4 meses, tá bom? Bom, outras ações, né?
informações sobre a execução do sistema de esgotamento sanitário de Paulistana, né? A gente tinha colocado como mensal até o fim das obras, né? Com responsabilidade compartilhada entre a Prefeitura e a Gespisa, né? Teve essa atividade de comunicação com a Prefeitura, talvez até imagino que seja em função dessa... antes de trocar e tal, já tinha muita dificuldade com a Prefeitura de Paulistana, né? Mas agora, recente, nem uma manifestação, nem uma participação de ninguém. Então, eu acho que é importante isso aí. Aí eu pergunto para os vereadores, né? E a mesma coisa eu falo a respeito da atividade 3.2, que é informações sobre o plano diretor. Se vocês entenderem que isso aqui é relevante, a gente mantém. Caso contrário, a gente corta, tá? Aí com a palavra aí o Elias e o Oswaldo. Se vocês puderem se manifestar a respeito disso, eu agradeço. Seu Cristiano, da minha parte, mantém. Porque, assim, isso é uma necessidade que, na verdade, o município já precisava ter, né? E mantendo, né, de certa forma, é até argumento para nós, como vereador, continuar cobrando. Inclusive, ajudei na elaboração do plano de governo. O atual gestor para a campanha e foi colocado lá o plano diretor, né? A criação da Secretaria de Meio Ambiente no município. E assim, nós vamos fazer a nossa parte de cobrança aqui. Então, ele mantendo aí, dentro do marco regulatório, é mais uma ferramenta para que a gente possa continuar pressionando e justificando a necessidade e a importância que tem desse plano para o município, né? Tá, joia. Elias, quer complementar alguma coisa? Não. É que tá chegando meio ruim aqui, aí tem vezes que eu perco a explicação total. Aí me preocupa, assim, em estar 100% consciente do que estou falando. Tá ok, beleza. Porque o Oswaldo acabou de falar agora aí que tem 2 compromissos da Prefeitura, que é sobre o plano diretor do entorno do reservatório, né? Que incluiria o entorno do reservatório num plano aí de diretor de ocupação né, da parte urbana, e a questão de informações contínuas para a gente sobre o projeto de saneamento básico. Pessoal, vou pedir só um segundinho, só para eu atender a ligação aqui. Bom, pessoal, só voltando lá, desculpe aí a interrupção. Então, vamos manter, viu? Então, esse compromisso aí. Tem alguma coisa a mais que vocês entendam que seja relevante a gente constar aí no termo de alocação de água?
Algum compromisso? Eu acho que os mais relevantes são esses, né? A gente tem insistido neles nos últimos anos. Tinha um ruído aí, eu silenciei todo mundo de novo. Se alguém quiser falar, aí tá com a palavra. Bom, então vamos avançar. Aí, pessoal, esse item 3.2 fala dos prazos, né? Até o dia 5 de cada mês, para ser enviadas informações. A GESPISA normalmente envia em tempo aí, né? E até o 10º dia a gente procura, quando tem todas as informações na mão, né? E a gente trabalha com mais de 40 desses relatórios, então às vezes atrasa um ou outro, e também depende de mais pessoas, né, que trabalham na elaboração dos relatórios, e a gente encaminha até o 10º dia e depois divulga também no site da ANA, né? Vou atualizar esse link aí, que está desatualizado, né? Que teve uma remodelagem do site da ANA, tá certo? A comissão de acompanhamento, conforme a gente já falou, né? Fica instituída a comissão de acompanhamento da alocação, cujos membros estão relacionados na tabela 3, com as seguintes atribuições: receber, avaliar e difundir os boletins de alocação, acompanhar, cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da alocação e propor a Comar ajustes na alocação a partir do final da estiagem. E caberá ao coordenador da comissão a sua convocação ou a maioria dos seus membros. Aí, atualizando a lista, que eu queria ver, eu acho que o Oswaldo certamente tem interesse, né, Oswaldo, em continuar participando. Isso, posso continuar. Ok. O telefone continua o mesmo, o e-mail também, né? Isso mesmo. Tá. O seu nome apareceu 2 vezes aí. Agora o cara do Denox quer falar comigo, saiu da reunião. Bom, da GESPISA, tinha incluído o nome da Maiara. Ela não está aí hoje. Quem que ficaria no lugar? Cristiano, a Maiara, ela tá de recuperação, ela fez uma cirurgia, não pôde participar, ela está de recuperação, mas ela estava sabendo da reunião também, certo? Então, ela só não teve como participar hoje, mas eu creio que ela vai continuar. Mantém ela, então? Isso, mantém. Se tiver alguma alteração depois, se ela comunicar para a gente aqui, eu entro em contato falando se teve ou não alguma alteração sobre a Maiara, certo? Aqui, ó, da prefeitura, eu acho fundamental ter alguém, né? Então, o Oswaldo, o Elias aí, se puder me passar o contato de alguém, né? Para a gente colocar nesse termo de alocação, e aí eu vou colocar, não necessariamente tem que ser da agricultura, né? A Prefeitura Municipal de Paulistana, tá certo? Aí eu vou tirar, esse Renato continua na secretaria? Ou... Continua não. Porque também não adiantava nada que não respondia nada, né? Nunca participava. E aí, então, eu vou procurar com eles lá uma pessoa para ter aí, que eu acho que é importante, é fundamental. Na verdade, a prefeitura é o principal ator da história toda aí, né? Aí, Daniel e Sônia, que estavam aí, a Laísa estava como integrante representando a SEMAR. Fica ela ou fica outra pessoa? Como é que fica? Pode manter, Cristiano, da mesma forma que a gente sempre pede. Deixa o nome dela, se você quiser colocar o meu como suplente para estar auxiliando ela, ou representando quando ela não participar. Vou pôr aqui, depois eu completo que eu tenho seus dados, tá? Só para eu ganhar tempo aqui. Tá, beleza. Tá? Eu acho, Oswaldo, que isso aí ficou errado, que devia ser o Elias. O Elias tem interesse em participar da reunião? Ficou 2 vezes o seu nome aí. Sim. Tem sim, pode colocar. A gente continua com o Oswaldo aí. Elias de quê? Elias de Souza Rodrigues. Elias, Ouviu? além de ouvir, o e-mail eu tenho lá na lista também. Além de vereador, por acaso um de vocês dois é usuário também do entorno do reservatório? Não, a minha pessoa não. Nem Oswaldo, nem Elias. Também não. Tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar, pode ser, Elias, fica o Oswaldo como coordenador, como titular, e Elias como suplente? Mas pode isso ser, não... sim. Tá?
Não tem nenhuma... Tá, isso não, pode ser. isso não desmerece nenhum de vocês, não, tá? O telefone, você pode me passar aí agora? Que eu acho que eu tenho, mas é melhor você me passar agora, Elias. Pode falar seu número? 89. É 89, né, a região? 9457, tem um 9 acrescentado. 9457 57 9958. Então, são 2 9 seguidos, né? 99457 9958, é isso? Confere. Beleza. O e-mail acho que eu tenho lá, mas se você puder me passar ele aí. É que eu estou recebendo. Eu estou recebendo as informações. Então eu pego lá, eu pego na lista lá então. Mais alguém da GESPISA quer colocar algum suplente, o Sérgio e Eliana? Eliana, tem algum nome, Eliana? Pode ser o meu, outro quer ficar, Sérgio, como suplente. Não, pode colocar o teu, porque tu é mais nessa parte aí de outorga e tudo, que é mais procurado tudo. Eu preferiria que fosse você. Se não tivesse nenhum problema para ti. Tá eleito. Pronto. Pessoal, depois eu completo a tabela aí. E aí é o seguinte, eu vou acertar a data aqui embaixo também, tá certo? Então, esse termo de alocação registra os encaminhamentos da alocação de água, da reunião de alocação, tendo sido lavrado pelo representante da ANA, e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes na reunião, e aos membros da Comissão de Acompanhamento e ao Comitê de Bacia dos Rios Canindé e Piauí. Tá? E aí, quem aprova, nosso superintendente agora é o Patrick, né? E eu assino como responsável pela reunião, né? Lavrando o termo, e aí nosso superintendente aprova e ele passa a ter o peso também como se fosse uma resolução, tá certo? E, no mais, aí vai em anexo, eu anotei os nomes aqui, também fica registrado aí no Teams, eu vou atualizar a lista de presença lá pelo próprio aplicativo, tá bom? Aqui, isso aqui vai ser substituído, tá ok? Alguém tem algum comentário adicional a fazer, alguma informação, alguma dúvida? Porque aí, pessoal, se vocês entenderem que está tudo ok, conforme a gente discutiu, eu encerraria a reunião, e aí, se alguém tiver interesse em fazer alguma manifestação final, fique à vontade. Não, da minha parte está tudo ok. Tudo normal. Tá, joia, Oswaldo. Obrigado. Mais alguém? Eu só pedi desculpa aí o pessoal que a internet aqui estava ruim e eu perdi umas partes, mas tá tudo ok, viu? Meus colegas estão tudo ok com a gente também. Tá, joia, Elias. Obrigado. Alguém da GESPIS, da SEMAR? Bom, pessoal, então, nesse momento, eu vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de vocês, embora com pouca gente, na reunião foi de qualidade. Ainda que tenha tido algum problema aí de conexão de alguns de vocês, né? E essa decisão, como a gente estava bem avançado na discussão e não tinha muito fato novo, né? De antecipar a reunião, em vez de ficar em 2 dias, a gente finaliza ela toda hoje. Tá joia? Agradeço a presença de vocês. Nesse momento, então, eu estou encerrando a gravação e assim que o termo de alocação estiver finalizado, eu encaminho para vocês. Tá bom? Então, até mais.